Seja bem-vindo, veja nesta edição. Organização Internacional do Trabalho aprova a recomendação para proteger migrantes e refugiados. SBT firma termo de ajuste de conduta com o MPT. Motor dianteiro será extinto em ônibus no Distrito Federal. Medida tem o objetivo de melhorar a saúde dos rodoviários. Baiana de Acarajé será profissão reconhecida. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Uma recomendação que visa proteger migrantes e refugiados foi aprovada pela OIT. Essa recomendação, aliás, substitui outra de 1944. Entenda o que muda na reportagem. A recomendação que sugere aos países membros, incluindo o Brasil, foi aprovada na sede da OIT em Genebra. A recomendação número 205 foi chamada de Emprego, Trabalho Decente e Resiliência e determina proteção a trabalhadores que deixaram seus países em casos de crises, conflitos ou desastres naturais. O texto substitui um documento de 1944 que tratava apenas de casos de guerra, o que pode ajudar a Ana, que veio com a família do Afeganistão para o Brasil, após o pai morrer lutando contra o Talibã. In Afghanistan, there is very much bombs. Life is not safe and very much war. A refugiada ainda conta que a única solução encontrada para salvar a vida dela e das irmãs foi mudar de país. We are happy very much in Brazil because Brazil is a very nice country. Agora, em segurança, ela enfrenta outro desafio: encontrar emprego. We want to do job here in Brazil. We want to have a good life here in Brazil. Elas frequentam um centro de convivência em Brasília, vinculado ao CRAS, onde recebem apoio para aprender a falar português e para conviver com outros brasileiros e estrangeiros. O nosso foco é empoderar os nossos socioeducandos. Então, o que nós temos feito? No caso delas, nós temos mostrado oportunidades de trabalho. Procurador do Trabalho, Erlan, explica que a decisão é fundamental para a dignidade desses trabalhadores. Ela tem por objetivo fazer com que os Estados-membros entendam que o emprego e o trabalho decente são fundamentais para a reconstrução de uma sociedade maculada pelos conflitos e pelas crises, sejam conflitos armados, conflitos políticos. A recomendação contribuirá para combater o trabalho escravo entre estrangeiros. Também se busca afastar, com essa recomendação, toda e qualquer existência de trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de pessoas, de seres humanos, de mulheres e de crianças, para qualquer finalidade. Como será implementado será um desafio, diz o procurador. Como o Estado brasileiro, e aqui me refiro ao Estado a cada ente político, como os Estados federados, como os municípios e como a União vão conseguir implementar políticas públicas de acesso desses migrantes e refugiados às escolas, ao mercado de trabalho, à previdência pública, isso é um grande desafio. Mas há passos, aqui no Distrito Federal mesmo, nós temos casas de acolhimento de imigrantes e refugiados que são sustentadas pelo governo do Distrito Federal. Logo depois do intervalo, o motor dianteiro será extinto no Distrito Federal. Medida tem como objetivo melhorar a saúde dos rodoviários. Foi regulamentado no Distrito Federal a lei que proíbe a circulação de ônibus com motor dianteiro. A medida é um avanço na melhoria das condições de saúde dos rodoviários. Eu estava com uma falha muito grande, sabe? No ouvir. Porque o passageiro, ele quer informação, ele te pergunta... esse ônibus vai para onde? Esse ônibus vai até o final? Esse ônibus é isso? Você sabe quando que é? Às vezes a pessoa conversava comigo e eu não estava ouvindo bem a pessoa falar comigo, né? Às vezes eu tinha que perguntar, oi, você falou comigo, o que é e tal. Essa é a dona Sirlene. Ela foi cobradora de ônibus por 18 anos
até começar a sentir os sintomas de perda auditiva. Hoje tem apenas 20% de audição de um dos ouvidos e não consegue se equilibrar sem uma bengala. O trabalho hoje de cobradora, motorista, né? Ele é assim, com o tempo é que você vai sentindo. Você está ali 20, 30 anos, você está bem. De repente, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Em 2007, eu senti um chiado. Mas só que a gente não dá importância àquilo, né? E vai passando o tempo, vai passando, vai piorando. Infelizmente, a dona Cirlene não é a única que sofre ou já sofreu com os altos ruídos dos motores de transporte coletivo. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, quase metade dos rodoviários no Brasil são vítimas de perda auditiva ocupacional. A grande causa desse malefício é o ruído do motor, localizado próximo ao cobrador e o motorista. São 6 horas, né? E é muito barulho, perturba muito a atenção, no geral, né? Eu percebo, assim, não um zumbido, mas às vezes quando eu vou para casa de parentes, aí todo mundo fala, nossa, você está falando alto. Mas não é, porque a gente é acostumado a falar alto dentro do ônibus por causa do barulho do motor. Assim, a gente não chegou ainda a fazer uns exames para ver se está com algum tipo de problema e tudo, mas a família da gente percebe que a gente fala bem mais alto, né? E assim, a gente não fez uns exames ainda para saber se está com algum problema, mas o barulho é bem forte mesmo. Às vezes senta aquele piadinho, sabe? Pip, direto assim, que é muito barulho às vezes aí. Toda a categoria de rodoviários luta há anos para melhores condições de trabalho junto aos empresários e governantes. Teve uma época que nós ficamos preocupados, que tinha bastante companheiro perdendo a audição. Foi aonde nós procuramos o Ministério Público, na pessoa do doutor Alessandro, que é um parceirão do sindicato lá no Ministério Público, sempre está atuando, e ele cumpriu essa causa para ele. E nós conseguimos que ele chamasse os empresários, que ele chamasse as empresas lá e conversasse. Só que o empresário ele é muito difícil, porque ele só pensa no lucro. Mas ele foi incisivo em cima disso aí, cobrou bastante. A Organização Mundial de Saúde definiu 50 decibéis como limite de conforto para os ouvidos e 60 decibéis para perda de concentração. Só que cobradores e motoristas passam de 8 a 10 horas por dia aqui, dentro do ônibus, pertinho do motor barulhento e com ruídos contínuos de até 90 decibéis. Existe uma norma regulamentar do Ministério do Trabalho que associa o nível de exposição sonora a ruído com a duração máxima da jornada de trabalho. Então, a partir de 85 decibéis, a gente já sabe que existe lesão dentro da orelha interna e, por causa disso, esses trabalhadores deveriam ter uma jornada máxima de 8 horas por dia. E à medida que a gente vai aumentando de decibel em decibel o nível de exposição sonora, essa jornada tem que ser diminuída. Nesse caso, o rodoviário perde aos poucos as células responsáveis pela captação do som. A perda auditiva induzida por ruído ela é, por definição, irreversível. Tá? Então, não tem como você reverter essa perda. Por quê? Porque ela é causada através de células lá da orelha interna que nós perdemos e são células que não se regeneram. Então, ela é irreversível. O tratamento, no caso dos pacientes que já têm uma perda instalada, seria reabilitar esses pacientes. Tá? Alguns pacientes que têm perda auditiva podem se beneficiar, por exemplo, do uso de aparelho auditivo. Mas, na verdade, nesses casos, o mais importante é prevenir a progressão. Além de questões de saúde, o motor dianteiro também traz um prejuízo para os cofres públicos e privados. Aqui no Distrito Federal, a primeira ação civil pública para a implementação do motor traseiro foi ajuizada em 2012. Qual é o objeto dessas ações? É justamente evitar que num raio de 10 a 20 anos nós temos uma leva de trabalhadores que entram no mercado de trabalho novos e trabalham no transporte rodoviário, eles vinham a se tornar pessoas sem audição. Então, o grande objetivo dessas ações foi justamente melhorar a qualidade de vida e impedir que esses trabalhadores venham a tornar-se pessoas com alguma deficiência adquirida pelas más condições de trabalho. E felizmente esse cenário vai mudar. Após grande esforço do Ministério Público do Trabalho e de toda a categoria, o governador do Distrito Federal sancionou a lei que proíbe o motor dianteiro em transportes coletivos. Nós temos que entender que o ônibus é o ambiente de trabalho dos rodoviários, motoristas e cobradores. Então, se você imaginar que nos ônibus de transporte interestadual, que todos viajam há muito tempo, o motor é traseiro e não há reclamação de ruído, por que não trazer essa tecnologia que existe fartamente no Brasil, trazer para as nossas cidades?
e gradualmente, a cada ano, quando as empresas forem efetuar a troca ou manutenção desses ônibus, elas já vão substituindo por esses ônibus agora com motor traseiro. A Lei 5.590, de 2015, prevê que 70% da frota autorizada a operar no Distrito Federal deve ser renovada com motor traseiro ou central até o fim de 2018 e que esse percentual deve atingir 85% até o fim de 2021. A vistoria técnica das mudanças será realizada pela Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal, que poderá multar as empresas em caso de descumprimento. A medida prevê a significativa redução do adoecimento de rodoviários pelo excesso de ruído, vibração e aquecimento dos motores. No caso dos motoristas, por exemplo, tem a questão da vibração também. O ruído, claro, é mais óbvio para a gente, né? Ele é mais palpável, tem como a gente medir isso com um decibelímetro, mas esses outros fatores também influenciam. Temperatura elevada, gases tóxicos e principalmente a vibração do motor. O motor na parte traseira, né? Com certeza ia trazer mais para a gente o benefício, assim, em termos do ouvido, né? A gente com certeza o ouvido ia agradecer. Se fosse um motor traseiro, com certeza era bem melhor. O barulho era bem menos, né? A nova lei também anima a dona Sirlene, que poderá ver seus colegas de profissão com mais oportunidades e condições de trabalho do que ela teve. Hoje eu vou fazer um trabalho nos terminais, para a gente comemorar essa nova lei. Após veicular campanha considerada enganosa sobre as reformas da Previdência e Trabalhista, o SBT firmou o termo de ajustamento de conduta com o MPT. O Sistema Brasileiro de Televisão vinculou no mês de abril chamadas sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Você sabe que alguns estados brasileiros estão sem dinheiro para pagar as suas contas? Você quer que aconteça o mesmo com o Brasil? Outros comerciais ainda informavam que se a reforma trabalhista não acontecesse, o trabalhador poderia deixar de receber o salário. A procuradora do Trabalho, Renata Coelho, responsável pelo termo de ajuste de conduta com a emissora, explica que as propagandas passaram uma única visão e não tinham conteúdo reflexivo. Diante disso, instauramos um inquérito civil público. Iniciamos, então, sempre presumindo a boa-fé da empresa, como veículo de comunicação, pedindo os elementos, as pesquisas, os dados que embasaram essas propagandas. Renata Coelho ainda explica que o MPT pediu a hora, tempo e audiência das chamadas para calcular o impacto das vinculações. O SBT respondeu todas as requisições ministeriais e mostrou-se aberto a corrigir eventual conduta irregular. A emissora assinou o termo de ajuste de conduta e retirou imediatamente as chamadas do ar, se comprometendo a vincular novas propagandas sem qualquer caráter político, partidário ou mesmo ideológico. Alguns especialistas dizem que as reformas farão você trabalhar mais tempo e ganhar menos, reduzindo direitos e seu poder de compra, prejudicando a economia e a geração de empregos. Outros dizem que as reformas são necessárias, acabarão com a informalidade, aumentarão o emprego e estimularão a economia. Informe-se como as reformas vão afetar você e forme sua opinião. E desde o dia 1º de julho está exibindo, então, as frases de contra-propaganda, que são frases que se contrapõem, então, ao conteúdo veiculado anteriormente, mas que não têm um cunho ideológico nem partidário, e sim um cunho educacional. Em caso de descumprimento do TAC, a empresa poderá pagar multa de 10 mil por vinculação. Daqui a pouco, profissão baiana de acarajé será reconhecida. E você aí, já comeu acarajé? Se não, tem que experimentar. Mas o nosso assunto agora não é o quitute, mas sim a profissional responsável por prepará-lo. É que a profissão de baiana de acarajé será reconhecida e estará na Classificação Brasileira de Ocupações.
É quase impossível pensar em culinária baiana sem lembrar do acarajé, bolinho feito de massa de feijão e frito em azeite de dendê. Esmeralda conta que a iguaria, trazida pelos escravos africanos, já é uma tradição na família dela. Hereditário, né? Isso aí veio com minha bisavó, que passou para minha avó e que passou para minha mãe. Hoje eu tenho 64 anos, mas eu mexo com esse trabalho desde criança. Hoje eu estou fazendo o 7º semestre de Direito e compro meus livros através desse trabalho. Trabalhadoras como a Esmeralda, que vivem do quitute, podem comemorar. É que a ocupação de quituteira, que inclui a baiana de acarajé, passará a fazer parte da Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO do Ministério do Trabalho. O termo de estudo técnico que vai viabilizar a inclusão já foi assinado e está em execução, atendendo a uma reivindicação de cerca de 8 anos. Desde 2005, a profissão é apenas reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Brasil pelo IPHAN. Com o enquadramento dessas profissionais como profissional liberal, microempreendedor individual, elas passam a usufruir de vários direitos trabalhistas, direitos previdenciários, inclusive fiscais. Não há dados oficiais de quantas baianas de acarajé existem em todo o país, mas só em Salvador são mais de 3.500, segundo a prefeitura da cidade. Esmeralda ainda revela que a inclusão na CBO representa uma grande conquista. É reconhecida e respeitada, né? É mais uma profissão digna, né? Uma profissão de respeito, né? Uma profissão séria. Reconhecimento que também vem das ruas. Muito bom. Eu acho que todo cidadão deve ter os seus direitos. Para eles é uma conquista muito grande que já deveria ter sido feita há muito tempo. Foi ótimo, né? Eles estavam precisando mesmo, né? E é válido, qualquer profissão deveria ser reconhecida. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal promoveu uma audiência pública para debater as reformas trabalhista e previdenciária. O foco da reunião foi a liberdade sindical e a proteção do direito sindical. A audiência na Comissão de Direitos Humanos discutiu a forma com que a liberdade e direitos sindicais vêm sendo abordados na proposta da reforma trabalhista. O Ministério Público do Trabalho esteve presente na reunião e apontou que o texto em tramitação fere convenções da Organização Internacional do Trabalho. O Comitê de Peritos divulgou seu relatório e nesse relatório havia comentários sobre a aplicação da Convenção 98 no Brasil, especificamente sobre projetos de lei que tratavam sobre o negociado sobre o legislado. Nesse relatório, o Comitê de Peritos coloca de forma clara e sem grandes dúvidas de que a negociação coletiva, pelo menos pelo ponto de vista do OIT, ela foi concebida para estabelecer condições de trabalho mais favoráveis do que aquelas previstas em lei, que a negociação coletiva, você possibilitar que ela seja usada como mecanismo para rebaixar direitos, ela não só cria uma situação em que os trabalhadores não vão querer utilizar esse instrumento, como vai minar a credibilidade perante a sociedade desse processo de pacificação social, que no final das contas é o que a negociação coletiva deseja ao final. E também que qualquer previsão dentro de um ordenamento jurídico que admita um negociado sobre o legislado, ele viola as convenções 98, 151 e 154 da OIT. Foi esclarecido ainda que o Brasil não teve pleitos arquivados pela OIT, já que não há queixas formais. A reforma trabalhista continua sendo examinada pela organização. Não houve apresentação de qualquer denúncia na OIT tratando da reforma trabalhista que permita-se fazer essa afirmação de que a OIT recebeu uma denúncia, arquivou e que, portanto, a reforma trabalhista estaria de acordo com as convenções da OIT. Justamente o contrário que o Comitê de Peritos vem dizendo. Não é por outra razão. Me permite só para ajudar nesse comentário, porque esse debate nós tivemos também na última reunião da Comissão de Assuntos Sociais e nós recebemos um documento da OIT dizendo exatamente o que você está dizendo.
que em nenhum momento a OIT convalidou essa reforma. Pelo contrário, primeiro que a reforma não existe, existe uma proposta de reforma. E eles reafirmam lá embaixo que, no documento dado por escrito a nós, eu pedi que constasse nos anais da Comissão de Assuntos Sociais e vinculei, inclusive, ao meu relatório, onde ele termina de forma muito clara que chegou lá alguma provocação, mas não uma denúncia, eles mandaram averiguar. E que ele diz, até o momento, toda e qualquer ação que vier diminuir a força da lei em favorável de uma dita livre negociação que venha precarizar direito, a OIT é contra. Esse é um princípio da OIT. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, que esteve na última Convenção Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, disse que está apresentando as apreciações do encontro aos governantes brasileiros. A OIT já comunicou ao governo brasileiro, nós encaminhamos aos senadores e estamos em contato com os senadores, mostrando esse problema, que é um problema de inconstitucionalidade, pelo descumprimento de uma norma coletiva, uma norma internacional ratificada pelo Brasil. Caso o texto da reforma seja aprovado como está, pontos polêmicos como o negociado prevalecer sobre o legislado prejudicarão a relação do trabalhador com o patrão. Fragiliza os sindicatos. Eu sei que tem centrais que vão falar sobre isso, eu vou evitar falar muito. E aí a convenção coletiva, acordo coletivo, que na proposta de reforma diz que se o acordo coletivo tiver cláusulas conflitantes com a convenção, o acordo vale. Para quem não está entendendo, o acordo é feito entre o sindicato e o patrão, e a convenção são mais de um sindicato. A norma mais frágil, que é o acordo em relação à convenção, passa a valer mais do que a norma mais forte. Interessa ao trabalhador? Deve interessar alguém, mas eu não acredito que nenhum trabalhador vai ficar feliz em saber que a norma mais frágil tem precedência. Antes de encerrar, lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.